O artigo começa explicando um pouco sobre a área de pesquisa conhecida como design e emoção. Para estudar melhor a dimensão do afeto, o design emocional tem modelos consolidados e adaptados a partir das teorias de psicologia, que buscam a evocação e prevenção dessas emoções, como a teoria de appraisals, Desmet, 2002, as 4 formas de estimular prazer, Jordan, 2000, os 3 níveis de processamento das emoções, de Norman, 2005. O design para o desenvolvimento humano é uma linha de pesquisa promissora, pois aponta para diversos possíveis caminhos de pesquisa dos quais o design pode se ocupar, com o objetivo de influenciar de forma positiva o desenvolvimento. Um dos seus focos é entender de que forma o design pode contribuir no estímulo e aprendizado de habilidades sociais em crianças, para que elas manifestem um comportamento socialmente competente. Dessa forma, o design para o desenvolvimento humano tem uma abordagem de pesquisa que integra psicologia e design, na qual a psicologia participa com seu conhecimento no desenvolvimento humano e o design contribui com a sua experiência em tornar as ideias realmente tangíveis. O artigo explica, em primeira parte, a relação do design com o emocional e o desenvolvimento infantil. Ele cita o design emocional como uma área de estudos que tenta compreender as relações afetivas e como elas se mostram quando as pessoas interagem com o objeto do design. Assim, a gente consegue produzir artefatos, serviços e dinâmicas que despertem emoções, sensações e experiências afetivas específicas. E a gente consegue até atuar na esfera comportamental com esse tipo de design. É falado também sobre a psicologia positiva para o design, que é chamado de positive design, ou design para o bem-estar. Ele busca a experiência afetiva de uma forma mais ampla e mais longa. O positive design, ele propõe que por meio do estímulo do prazer e das virtudes, as pessoas sejam estimuladas a se desenvolver como indivíduo, como ser humano, para ter uma melhor vida. O design voltado para o desenvolvimento humano nesse artigo tem como objetivo entender de que forma o design pode estimular o aprendizado de habilidades sociais por meio de brinquedos para que as crianças tenham um comportamento socialmente competente. Por isso, a pesquisa com usuários é essencial. Cavallo, em 1999, afirma existirem 3 componentes que ajudam a definir o conceito de habilidade social. São eles: uma dimensão comportamental, que diz respeito ao tipo de habilidade, uma dimensão pessoal, que fala sobre as variáveis cognitivas, e uma dimensão situacional, que é o contexto ambiental. A dimensão comportamental diria respeito às classes de comportamentos sociais. A dimensão pessoal, que envolve as variáveis cognitivas, estaria ligada ao processamento de informações e aprendizado dessas habilidades. E a dimensão situacional faz referência aos elementos de competência social, que consideram o contexto social e cultural. A importância do contexto ambiental ou cultural se dá por causa do entendimento de que uma resposta socialmente competente só pode ser entendida como tal em uma determinada situação específica. Então, dependendo do ambiente social e cultural, um comportamento pode ou não ser visto como certo ou errado, dependendo das pessoas que o configuram. O bom desenvolvimento dessas competências na infância é o que vai determinar se as crianças e os jovens estão realmente preparados para lidar com as situações complexas do dia a dia. A primeira conceitualização de empatia fazia referência ao fenômeno psicológico da imitação. De uma forma resumida, a empatia pode ser entendida como um sentimento que coloca em evidência as necessidades de outra pessoa. A experiência empática é composta por 4 componentes funcionais que interagem entre si e podem ser observados empiricamente na atividade cerebral: o compartilhamento afetivo, affective sharing, autoconsciência, self-awareness, a flexibilidade mental, mental flexibility e, por último, os processos de regulação, regulatory process. Considerando o contexto das crianças, entende-se que essas qualidades podem vir a se manifestar nas mais diversas situações, seja em interação com os colegas, conversas com os pais ou em brincadeiras com os amigos. Vale ressaltar que as atividades que habilitam esses comportamentos socialmente competentes podem ser mediadas ou até mesmo estimuladas por artefatos, e no caso das crianças, muitas vezes, esses artefatos são os brinquedos. Os brinquedos podem ser concebidos com o objetivo de estimular uma determinada atividade entre as crianças que irão interagir com eles. Brinquedos como acessórios médicos, mamadeiras, berços, bonecas e bichos de pelúcia são alguns exemplos de artefatos que podem ser usados em jogos de faz de conta. Vygotsky, em 2009, defende, ao falar sobre uma imaginação criativa, a importância de proporcionar às crianças experiências diferenciadas, para que desenvolvam bases sólidas para a sua atividade criativa. Ele afirma que todo ato criativo começa na realidade, pois toda criação é uma reelaboração criativa das experiências vividas. Dessa forma, a brincadeira infantil torna-se o ato da criação. Todo mundo sabe que o ato de brincar é essencial para o desenvolvimento do ser humano. A criança encontra na brincadeira um lugar seguro, onde aprende a lidar com sentimentos difíceis, entender as regras da vida em sociedade e, principalmente, descobrir e construir a sua própria identidade. Ao serem expostas às situações imaginárias de um jogo, as crianças podem vivenciar as mais diversas experiências. Na idade pré-escolar, as crianças iniciam seu desenvolvimento social principalmente por meio das brincadeiras, mas é na idade escolar que o jogo social assume maior importância.
As crianças desenvolvem o que chamam de cultura de pares, em que as relações com crianças da mesma idade se tornam mais importantes para o desenvolvimento social do que as relações familiares. É devido à alta plasticidade do cérebro humano durante a infância que se adquire o aprendizado de alguns tipos de comportamento. Quando as crianças interagem umas com as outras, elas são capazes de entender e levar em consideração o que os outros pensam e sentem, o que afeta sua reação em situações sérias. É importante dizer que a direção que a gente toma na teoria para que os projetos eles tenham esse potencial de estimular a empatia na idade escolar, elas podem estar relacionadas entre si em uma mesma atividade ou artefato, de um jeito que suas estratégias se confundam ou se complementem. A intenção do texto, né, em si, é apresentar ao leitor uma nova forma de olhar para esse tipo de atividade projetual, para esse tipo de projeto, e entender as diversas possibilidades que a gente tem através do contexto, né? E é muito importante nessa área do design que a gente estimule o desenvolvimento cognitivo e comportamental das crianças, para que a vida delas seja mais feliz e, consequentemente, mais fácil em questões psicológicas, né? Para que ela se desenvolva bem e tranquila consigo mesmo. E sem dúvida nenhuma, a psicologia e o design em conjunto, elas são excelentes para analisar e chegar a um resultado bom e satisfatório de produto, né? No final de tudo. E trazer a satisfação do cliente, que é muito importante. Também é muito importante considerar o ambiente, os sentimentos e as atitudes e cada vez mais estudar esse lado psicológico para que a gente chegue realmente a um resultado eficiente e atenda às necessidades do público consumidor sem prejudicar ele. Então é sobre isso o artigo, e a nossa recomendação é que vocês leiam, né, ele. Muito obrigado.